Nós mostramos para o mundo que não somos confiáveis, que não dá para confiar na gente. Com uma simples canetada, bancos em Nova York e em outras partes dos Estados Unidos podem basicamente tirar o seu dinheiro. Isso é algo muito, muito perigoso. Então, liberar esses fundos. Eu sou totalmente a favor, 100%. A gente precisa acabar com essa prática de bloquear de forma arbitrária o acesso a recursos de países estrangeiros só porque não gostamos deles por algum motivo. Nesse ponto, eu discordo completamente do pessoal em Washington e da forma como eles pensam. Mas, de novo, eu quero viver num mundo diferente daquele com o qual eles parecem satisfeitos. Eu não quero viver num estado de conflito constante com outras pessoas sem que haja motivo para isso. Eu quero poder fazer negócios com todo mundo. Eu vivo repetindo isso e as pessoas me olham e perguntam, como assim? Eu quero dizer exatamente o que eu disse. A gente quer comércio. Agora, precisamos estruturar isso de um jeito que seja benéfico para os dois lados. Dá para fazer isso sem necessariamente sancionar todo mundo. Isso é uma parte. A segunda parte é que você pode estar certo. No fim das contas, ele pode não conseguir tudo o que quer e talvez tenha que recuar. Mas o que significa recuar? Você vai abrir mão das enormes quantias de dinheiro que os Estados Unidos mandam para Israel de forma rotineira? Essa é a questão. Todo mundo no Congresso vai se levantar e dizer, não dá para fazer isso. O que significa que se Israel tiver acesso a um fluxo interminável de recursos para fazer o que quiser, o comportamento não vai mudar. Se a intenção é mudar o comportamento de Israel, é preciso enfrentar a questão do financiamento. Acho que a gente vai descobrir se isso vai acontecer mesmo. Acho que a próxima coisa que todo mundo está esperando é ver quando o Trump vai finalmente divulgar isso. Aí sim, a gente vai poder dizer que não é mais vazamento nem nada do tipo. Vamos ver o que ele disse e então analisar. Mas o Trump não está nas notícias hoje só por causa disso. Ele também está no G7. E eu queria mostrar isso aqui porque o Zelensky também está lá. De novo, não sei bem porquê, mas o Zelensky disse que o G7 concordou que a Rússia não está vencendo a guerra e que discutiram mais sanções. O que você acha dessa questão do Trump e se mais sanções realmente vão ajudar? Eu acho que o presidente Trump percebeu que ele é um mentiroso gigantesco. A guerra está perdida. Não há nenhuma chance de a Ucrânia de forma alguma conseguir vencer os russos militarmente. Acho que ele sabe disso. E também sente que isso é como uma viagem de volta no tempo. É quase como visitar um museu de história natural. Quem é o G7 hoje? Eles já não são mais os grandes influenciadores que foram um dia. O mundo mudou muito. E veja, quando a gente fala do Japão, os japoneses estão numa situação bem difícil. Eles deixaram bem claro para nós. Se vocês tentarem impedir que a gente tenha acesso ao petróleo russo, que o Japão precisa agora, então a gente simplesmente vai vender o resto da dívida de vocês. E a gente sabe que o nosso mercado de títulos está muito frágil. É só ligar a televisão e ouvir o que dizem os analistas. Escolha o analista que quiser. Pode ser o Ray Dalio, o Luke Gromen, o Grant Williams, qualquer um deles. Todos vão chegar na mesma questão. O que o mercado de títulos está fazendo? Porque esse tem sido o termômetro de muita coisa na nossa história. E muitos desses países europeus estão com o pé na cova financeira agora. Quer dizer, imagina o Starmer aparecendo num evento desses. Ele tem tanta credibilidade quanto o Al Capone. Esquece. Então, eu acho que o presidente Trump está meio que observando tudo. Acho que ele entende intuitivamente parte disso. Quanto exatamente, não dá para saber. Mas acho que ele percebe. Ele entende que isso representa o passado, não o futuro. E acho que ele também entende que isso vale para o Oriente Médio. Você só consegue lutar contra o futuro por um tempo. Se continuar lutando contra ele, no fim é o futuro que vai te destruir. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
É claro que o presidente Trump assumiu dizendo: sim, eu vou resolver isso. Vamos acabar com isso em um dia. Depois, virou 100 dias, e assim por diante. E agora, 17 meses depois, ele basicamente diz: tô lavando as mãos, não vou fazer nada. Um dia antes de ele viajar para o G7, o que quase não saiu na imprensa porque tinha muita coisa acontecendo, o Vladimir Putin fez uma ligação. Eles conversaram por cerca de 1 hora. E o Putin começou a falar sobre maneiras que, na visão dele, poderiam levar ao fim desse conflito. E eu acho que ele fez isso de propósito, antes de tudo isso acontecer. Aparentemente, era para desejar feliz aniversário por Trump, mas foi logo antes do G7. E aí você vê as manchetes de hoje. Não parece que isso tenha rendido muito, porque diz assim: Trump sinaliza retorno rápido às sanções sobre as reservas de petróleo da Rússia, enquanto o G7 volta o foco para a Ucrânia. E olha, toda essa história, eu lembro, Doug, que a gente conversava sobre isso há mais de 1 ano. Os europeus continuam voltando para essas sanções. As primeiras 18 rodadas não deram em nada, aí veio a de número 19, que seria a definitiva. Depois a 20 também não resolveu. E agora, a 21 estão tentando mais uma vez. Quer dizer, em que momento eles vão perceber que estão só serrando o galho em que estão sentados? Sabe, no fim da conferência de Potsdam, o Roosevelt já estava bem debilitado e não demorou muito para ele morrer. Ele estava conversando com o almirante, que era seu principal assessor militar, e, na prática, o presidente do Estado-Maior Conjunto. E o almirante disse ao presidente Roosevelt: Senhor presidente, esses acordos que o senhor assinou com os soviéticos, ninguém acredita que eles vão cumprir. Ninguém acha que isso seja bom para o Ocidente, para os Estados Unidos ou para os nossos aliados. E aí, finalmente, esse era o almirante Leahy. O Roosevelt olhou para ele e disse: eu sei, mas estou cansado demais para continuar lutando. E claro, pouco tempo depois ele faleceu. Ele estava cansado. Não deveria ter sido presidente. Nunca deveria ter tido aquele último mandato. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Eu não sei onde o presidente Trump está. Acho que neste momento ele está concentrado de forma bem específica no Oriente Médio. Se ele conseguir algum sucesso lá, talvez então volte a dar atenção à Ucrânia. Mas por enquanto, acho que ele decidiu lidar com um problema de cada vez. Então, o fato de ele dizer, vou seguir com isso, simplesmente mostra que ele não tem tempo para tratar disso agora. Que não vai brigar com esse grupo. Que vai se concentrar no que está fazendo agora no Oriente Médio. E eu acho que é isso que está acontecendo. Então a pergunta é, para onde a gente vai a partir daqui? Eu acho que há uma certa justificativa. Eu sei que o Gary está tentando ver se a gente tem um trecho específico, porque pelo que você acabou de dizer, parece mesmo que ele está meio que indo nessa direção. Mas em algum momento ele vai ter que fazer alguma coisa. Quer dizer, dá para continuar empurrando o problema com a barriga, né? Mas na verdade, deixa eu colocar isso como uma pergunta. A gente pode simplesmente continuar empurrando isso para frente, para sempre, sem se preocupar, e literalmente passar mais 2 anos e meio de governo Trump, deixando o Estado se arrastar? A gente consegue sobreviver a isso? Olha, eu acho que a gente pode, para ser bem franco com você, falar sobre a Europa. O acordo na Europa para o presidente Trump é o seguinte: ele está lidando com pessoas que estão à frente de desastres financeiros, econômicos, sociais e culturais nos próprios países. A maioria dos líderes que estão nesse encontro não vai durar muito tempo. Eu fico surpreso que alguns ainda estejam lá. Quando eu olho para o Merz, fico chocado. Quando olho para o Macron, não dá para acreditar. E o Starmer, uma loucura. Então, depois desse G7, vai sendo essas grandes e bem turbulentas por toda a Europa. É só olhar o que está acontecendo na Irlanda, no sul da Irlanda, no norte da Irlanda e mais recentemente em Glasgow. Existe um apagão de notícias sendo imposto por esses líderes globalistas que não querem que o mundo saiba que
Dentro da Alemanha, da França, da Holanda e da Grã-Bretanha, há um descontentamento enorme com o que está sendo feito a essas sociedades, por causa desse problema gigantesco de imigração, da má gestão das finanças e da estupidez de tentar provocar uma guerra contra a Rússia. Essas coisas já estão em andamento. Agora o presidente Trump recebe um informe sobre isso. Alguém fala para ele sobre isso? Eu não sei. Mas eu acho que, pelos motivos que acabei de mencionar, boa parte do que está errado na Europa vai ser resolvido. E não vai ser resolvido pela força militar. Isso não vai ser resolvido nem pelos russos, nem por nós. Vai ser resolvido internamente, dentro desses países. E os governos que chegarem ao poder vão estar totalmente desinteressados em entrar em guerra com a Rússia, porque as populações não querem guerra. Alice Weidel fez alguns discursos realmente excelentes. Se ela vai ou não acabar liderando o país, eu não sei. Vamos ver. Mas ela mostrou o caminho. Ela é o começo da mudança, não só na Alemanha, mas eu diria em toda a Europa. Ela está dizendo, olha, assim que tivermos poder em Berlim, vamos à Rússia. Vamos negociar novos acordos, queremos importar energia, queremos acabar com a desindustrialização da Alemanha, queremos colocar as pessoas de volta ao trabalho. E nós vamos enfrentar essa questão feia e difícil de reunir milhões de pessoas que não pertencem a este país, que nunca deveriam ter sido admitidas, e mandá-las de volta para casa. É disso que ela está falando, porque eles precisam restaurar o Estado de Direito na Alemanha. Agora, você e eu vivemos na Alemanha. Eu passei quase 8 anos da minha vida morando lá, de forma intermitente. É um país onde até 2015, ou até antes disso, você não precisava mais se preocupar com o Estado de Direito. Quero dizer, os policiais lá não podiam ser subornados. Eles nem cogitavam essa ideia. Não havia corrupção. E a aplicação da lei era imediata, uniforme, justa e eficaz. Isso mudou, e eles trouxeram isso de volta. Eles sabem disso. Então eu acho que a Europa está prestes a passar por uma mudança revolucionária no nível do que aconteceu em 1848. E isso vai resolver alguns desses problemas. Quando eu digo alguns, estou falando do problema da guerra com a Rússia. Isso vai acabar, vai desaparecer completamente. E quando isso acontecer, o dinheiro do Zelensky seca e ele fica sem apoio. Tenho certeza de que ele vai encontrar um avião e sair voando rápido para algum lugar, para fugir da cidade. Vai acabar parecendo com os nossos amigos em Cabul, no final, pode acreditar. Ele não tem apoio na Ucrânia Ocidental. As pessoas lá estão cansadas disso, nisso. Você já viu as fotos, já viu as imagens de vídeo? As pessoas não querem ter nada a ver com essa guerra. E ele está tentando pressionar os europeus para mandarem de volta os ucranianos que estão no exterior, homens, jovens solteiros, para lutar. Olha, eu acho que eles até gostariam de mandar embora muitos desses jovens ucranianos solteiros para abrir vagas de trabalho para os próprios cidadãos deles. Mas eu não acredito que vão mandar ucranianos morrer à toa no leste da Ucrânia, numa guerra contra a Rússia que a Ucrânia não tem chance de vencer. Acho que o presidente Trump entende isso. Mas, de novo, por que ele se meteria de cabeça nisso agora? Ele tem problemas no Oriente Médio para resolver, e eu acho que ele vai tentar cuidar disso primeiro. Bom, a gente certamente deseja boa sorte para ele nesse sentido também. Interessante. Então o presidente Trump, aparentemente à margem do G7, teve um breve encontro com Zelensky. Ninguém sabe o que ele disse. Vamos ter que esperar para ver. Mas aqui está o que ele disse há alguns dias sobre a situação na Ucrânia. Vocês vão ter um foco especial na Ucrânia. Olha, a gente vai observar. Agora, estávamos focados no Irã. Isso vai ficar no retrovisor. Mas a verdade é que não temos nada a ver com isso. A gente vende armas para eles, nem chega a doar. O Obama deu para eles 350 bilhões de dólares em coisas que ele entregou, o que foi uma loucura. A União Europeia paga para a gente o preço cheio pelas armas. Mas não é isso. Isso não tem impacto nenhum sobre nós, além do fato de que vendemos armas.
Estamos a milhares de quilômetros de distância. O Gary tinha um de hoje. Não é de uns dias atrás, não. Isso é de hoje. Olha o problema. Woodrow Wilson abriu os mercados de crédito dos Estados Unidos para a França e para a Grã-Bretanha e também para a Alemanha. Mas ele sabia, durante a Primeira Guerra Mundial, que os alemães não iam conseguir sair da Alemanha e vir para os Estados Unidos para ter acesso ao nosso crédito. Então o que ele fez? Na prática, ele nos alinhou logo no começo com os britânicos e os franceses na guerra contra a Alemanha. Isso foi desonesto e foi destrutivo, porque em 6 meses a França e a Grã-Bretanha já estavam ficando sem dinheiro. O presidente francês, em 1914, quando perguntaram para ele, depois que a guerra começou, quanto tempo isso vai durar? Ele disse, bem, 6 a 8 meses depois disso, não há mais dinheiro. Pois bem, nós cobrimos o déficit, mantivemos a Primeira Guerra Mundial em andamento e lucramos com isso. Exatamente como o presidente Trump está falando. Isso é moralmente condenável, é errado, e ele não deveria fazer isso. Mas atos moralmente condenáveis são bem comuns dentro do Beltway, e o enriquecimento pessoal parece pesar mais do que qualquer consideração moral hoje em dia, de ambos os lados do espectro político. Mas eu acho que as pessoas precisam entender que nós tivemos um papel fundamental em fazer com que a guerra de 1914 durasse tanto tempo e, no fim das contas, resultasse na destruição completa da Europa Central e Oriental. E a gente sabe o que isso significou. Trouxe o comunismo ao poder na Rússia e, mais tarde, o nacionalsocialismo ao poder em Berlim. Burro, tolo, insensato. Então ele precisa interromper isso, e é exatamente o que deveria fazer o quanto antes. Você fala sobre como é importante cortar o financiamento, as munições e as armas que os israelenses estão usando para destruir seus vizinhos. Não é menos importante cortar a ajuda à Ucrânia. Se isso não for feito, mais cedo ou mais tarde os russos. E eu acho que a Europa vai acabar encarando a realidade. Mas até lá, mais pessoas vão morrer sem necessidade. Bom, era isso que eu queria te perguntar. Acho que essa é a última pergunta. Eu sei que o nosso tempo está acabando. Mas veja, dá para imprimir dinheiro, dá para fabricar armas, dá para criar ataques de longo alcance e tudo mais. Mas não dá para imprimir pessoas. E todo dia esses ucranianos estão morrendo. E só Deus sabe qual é o número real. Tá claro que já são centenas de milhares de mortos e ninguém sabe quantos mais estão feridos. Vai chegar um ponto em que não vai importar quanto dinheiro ou quantas armas forem enviadas para lá. Não tem um momento em que, por pura necessidade, o lado ucraniano simplesmente colapsa? Olha, tem tanto dinheiro sendo usado para bancar o Zelensky e o círculo mais próximo dele, para comprar apoio dentro da Rada, manter a polícia secreta cheia de recursos e deixar os vários oligarcas satisfeitos, que, sinceramente, o povo da Ucrânia não tem importância nenhuma dentro da própria Ucrânia. Esse é o problema. O Putin está enfrentando agora uma pressão enorme, não só do povo russo, que quer o fim dessa guerra, e quer mesmo, mas também do próprio círculo dele, que cobra uma ação mais dura. Vamos ver o que acontece. Recentemente, a gente viu alguns ataques bem fortes que vocês mesmos noticiaram feitos pelos russos contra a Ucrânia. E há um avanço constante ao longo da frente russa. Pokrovsk caiu, Zaporizhia já está ao alcance. No fim das contas, a chamada Novorossia, sobre a qual a gente falava anos atrás, está virando realidade. A questão é, como é que você termina isso, se for russo? Eu acho que a realidade está começando a pesar. Se os europeus não voltarem à razão, vai ser preciso atravessar o rio e entrar em Kiev. Mas isso é algo que eles não querem fazer. E lembre que uma das coisas que mais tem estado na cabeça do presidente Putin não é só poupar vidas. Ele se preocupa em poupar vidas russas, mas também tem tentado poupar vidas ucranianas, ao contrário do que muita gente pensa. Só que tem outra coisa que ele precisa levar em conta, a OTAN. E tem esses malucos que continuam falando em guerra com a Rússia.
Agora, o ministro da Defesa britânico acabou de renunciar ao cargo. E ele tem dito, em conversas privadas e até um pouco em público, que o Ministério da Defesa do Reino Unido está sem dinheiro. As Forças Armadas britânicas estão em ruínas. Eles não têm com o que lutar. Pois é, que surpresa, né? Mas olha bem para todo o resto da Europa. Os franceses estão um pouco melhor? Sim. Mas estão prontos para uma guerra de verdade contra a Rússia? Claro que não. E a Alemanha? Ah, por favor, nem vale a pena comentar. Eles têm afastado todo o nacionalista do exército e as populações europeias, no geral, não querem serviço militar obrigatório e não querem lutar em lugar nenhum. No fim das contas, eu acho que o presidente Putin provavelmente vai decidir tomar alguma ação. E isso vai ser usado contra a Rússia. Veja, esse é o problema, Dan. Os russos poderiam ir até Kiev amanhã. Se fizerem isso, as pessoas vão dizer, tá vendo? O Putin quer conquistar o leste europeu. Isso é um absurdo completo. Nunca foi verdade. Mas talvez ele não tenha escolha, porque esse regime criminoso não vai desaparecer enquanto tiver dinheiro, equipamento e apoio. E, aliás, a gente acredita que eles têm pelo menos de 40 a 50 mil mercenários em solo ucraniano, lutando pela Ucrânia. Eles não conseguem encontrar homens ucranianos suficientes para lutar pelo próprio país. É impressionante que possa haver tanta gente assim, porque os russos deixaram bem claro que se capturarem alguém que seja mercenário, que não seja ucraniano, essa pessoa pode ser executada pela lei russa como terrorista. Então, para mim, é espantoso que isso continue acontecendo. É uma máquina de moer gente, é como uma esponja que absorve sangue, sem nenhum sentido. E me entristece ver a disposição do Donald Trump em simplesmente aprovar mais uma rodada de estupidez em relação à Ucrânia. Fico triste também com as pessoas no Congresso que andam por aí com aquelas bandeirinhas na lapela, sem entender o que estão fazendo e quais são as consequências disso para o povo ucraniano. Mas é assim que as coisas são. É sim. Você tem tempo para mais uma pergunta? Certo, tudo bem. Isso é o que o Hicks disse sobre quanto tempo a gente pode continuar. E isso é o que ele falou sobre nossos estoques de munição. Nem se preocupe com isso. Estamos turbocomprimindo o nosso arsenal da liberdade, produzindo mais rápido, abrindo o Pentágono, rompendo com a burocracia do Pentágono, para forçar a indústria a acelerar. Mas existe uma crise nesses estoques agora. Existe uma crise nos estoques neste momento do setor privado. Essa é uma história inventada que a mídia quer empurrar. E no fim das contas, nossos estoques estão ótimos. Ele disse que não tem crise, Doug. Ele disse que não há crise, que a gente pode simplesmente continuar. Mas será que ele está dizendo a verdade? Na cabeça dele, eu acho que ele se sente obrigado, como secretário da guerra, a dizer para todo mundo, fiquem tranquilos, tá tudo bem, não há crise. Mas, na verdade, é preciso olhar para todo o conjunto de missões, equipamentos, munições e armamentos. E aí a gente começa a perceber que estamos chegando num ponto em que não é do nosso interesse mexer muito fundo nesses estoques. A gente já esgotou muito, bom, para dizer de outro jeito, a gente já esgotou a profundidade das nossas capacidades, dos nossos estoques. Não é o fim do mundo, mas é perigoso. Quer dizer, se você parte do princípio de que talvez a gente tenha que lutar, talvez até enfrentar uma grande guerra convencional de alto nível, então sim, não temos estoques suficientes. E é bom lembrar, o país não foi mobilizado. E não há motivo para isso. Lembra quando começaram a falar da Rússia, lá no começo? Diziam que os russos iam ficar sem isso ou sem aquilo, que na semana seguinte acabaria tudo e que em 2 meses eles não teriam mais nada. Pois é, o Putin mobilizou a indústria. Não foi uma mobilização total, mas parcial, sim. A gente não fez isso. Poderíamos fazer? Claro que sim, precisamos fazer. Não.
Então, eu provavelmente não teria dito as coisas do jeito que ele disse. Tipo, não olhem pra cá, tá tudo bem, estamos ótimos, somos o arsenal da liberdade. Tá bom. Valeu, treinador. A gente vai lá pro time de futebol e faz o melhor que der. Mas sabe, a gente precisa de menos exagero em Washington, Dan. A gente precisa dos fatos, mas também de uma avaliação equilibrada. E a avaliação mais equilibrada que eu posso dar é a seguinte: estamos em níveis críticos em algumas áreas. Sim, dá para corrigir isso? Sim. Estamos fazendo algo para resolver? Sim. Próxima pergunta. Isso já seria suficiente. A gente não precisa de um discurso de torcida. E pelo visto, é tudo que vamos ter por hoje. Mas também é todo o tempo que a gente tem. Obrigado por ficar um pouquinho além do horário com a gente, Doug. A gente sempre agradece muito. Certo, obrigado. Então talvez o pessoal possa ver mais do Doug no Substack dele, onde ele publica em mgregorwarrior.substack.com. Muito obrigado, Doug. Obrigado. Tchau, gente. A gente também agradece muito a vocês. Não esqueçam de curtir e se inscrever se ainda não fizeram isso antes de sair. E fiquem tranquilos. Vamos manter vocês informados sobre qualquer novidade, seja na situação do Irã ou na guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente se vê na próxima, no Daniel Davis Deep Dive. Olha, eu não tô aqui para te convencer a comprar ouro, nem para dizer como você deve cuidar da sua carteira de ações. Mas tem uma forma de você ajudar a gente. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha isso com alguém que você gosta.